Você sabe o que é anemia e como tratá-la? A anemia é uma condição que atinge milhares de pessoas no mundo e pode fazer a pessoa se sentir cansada e fraca. Existem diversos tipos de anemia e ela pode ser temporária ou de longo prazo. Algumas vezes ela pode ser um sinal de alerta de outra doença grave, por isso é importante tratamento médico caso suspeite que você tenha anemia. Vamos explicar melhor o que é anemia e como tratar, o que você pode comer para evitar e quais tratamentos disponíveis. O que é anemia e como tratar? A anemia é uma condição médica que se desenvolve quando a contagem de glóbulos vermelhos ou hemoglobinas no sangue é inferior ao normal. O problema é que a hemoglobina é uma parte principal dos glóbulos vermelhos e liga o oxigênio. Se você tem poucos glóbulos vermelhos ou sua hemoglobina está baixa ou anormal, as células do corpo não vão receber oxigênio suficiente. Ocorrerá uma redução do fluxo de oxigênio para os órgãos. Por isso, um dos principais sintomas da anemia é a fadiga. Os órgãos não estão recebendo o oxigênio que precisam para funcionar corretamente. Outros sintomas comuns são fraqueza, palidez, batimentos cardíacos irregulares, falta de ar, tontura, dor no peito, mãos e pés frios e dor de cabeça. Estes sintomas pioram conforme a anemia piora. Quais as causas e tipos de anemia? A anemia ocorre quando você não tem glóbulos vermelhos suficientes. Isto pode acontecer quando o corpo não produz glóbulos vermelhos suficientes. Quando ocorre sangramento que faz você perder glóbulos vermelhos mais rapidamente do que produz. Quando o corpo destrói os glóbulos vermelhos. Cada uma delas é um tipo diferente. Anemia por diminuição na produção de glóbulos vermelhos ou produção anormal deles. Pode ocorrer por falta de minerais e vitaminas no corpo. Os tipos de anemia associados a ela são a anemia falciforme, anemia ferropriva, anemia por deficiência de vitamina B12, anemia plástica e associada a outros problemas de saúde. Falciforme, hereditária. Os glóbulos vermelhos têm formato de foice e rompem-se mais facilmente. Ferropriva, falta de ferro no corpo. A medula óssea necessita de ferro para fazer hemoglobina, responsável por transportar oxigênio para os órgãos. Sem ferro o corpo não produz hemoglobina suficiente para os glóbulos vermelhos. Pode ser causada por dieta com deficiência de ferro, gravidez, menstruação, doação de sangue, treinamento pesado, doença de Crohn e alguns remédios. Deficiência de vitamina B12 e folato. Estas vitaminas são necessárias para fazer glóbulos vermelhos. As condições que levam a esta anemia são dieta deficiente nestas vitaminas, presente em carnes, ovos e leite, doença de Crohn, infecção por parasita, HIV, remoção de parte do estômago, gravidez, abuso de álcool, etc. A plástica, quando há redução do número de células-tronco ou ausência delas. Pode ser hereditária ou sem causa aparente, ou quando a medula óssea é destruída por remédios, radiação, quimioterapia e infecção. Outras doenças, doença renal grave pode causar este tipo de anemia, hipotiroidismo, câncer, infecção, lúpus, diabetes, artrite reumatoide e idade avançada. Anemia por sangramento ocorre quando você tem sangramento que dura um longo período de tempo. Ela pode ser resultado de úlceras, hemorroidas, gastrite e câncer, ou quando precisa tomar anti-inflamatórios como aspirina ou ibuprofeno ou ainda pela menstruação e parto. Anemia por destruição de glóbulos vermelhos ocorre quando os glóbulos vermelhos estão frágeis e se rompem prematuramente causando anemia hemolítica. Pode ser uma condição herdada, causada por infecções, drogas, veneno de aranha ou cobra, doenças no fígado ou rim, enxertos vasculares, válvulas cardíacas, tumores, queimaduras graves, produtos químicos. Quando procurar o médico? Se você apresentar algum dos sintomas especificados no início, fadiga, fraqueza, amarelamento de pele e mucosas e outros, procure seu médico. Você terá que fazer o exame de sangue para analisar o nível de hemoglobina.
Os níveis indicadores de anemia atualmente são: mulheres, menor que 12 gramas, DL. Homens, menor que 13 gramas, D. Crianças de 6 a 60 meses, abaixo de 11,0 gramas, DL. Grávidas, abaixo de 11,0 gramas, DL. Qual tratamento para anemia? O tratamento adequado vai depender do tipo de anemia que você tiver. Por exemplo, se for por falta de ferro, deve-se ingerir suplementos de ferro e fazer mudança na alimentação. O mesmo acontece para a falta de vitaminas, em alguns casos é necessário tomar injeção de vitamina B12. Por isso é muito importante entrar em contato com seu médico para verificar o tratamento correto. Não tome ferro por sua conta nem vitaminas. O excesso de ferro no sangue pode causar doenças cardíacas, câncer, diabetes e outros problemas graves.